O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve o julgamento dos próximos réus pelo 8 de janeiro em plenário virtual. A decisão ocorreu depois de pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, que contestou a decisão da presidente do STF, ministra Rosa Weber, de não julgar os réus de forma presencial. A entidade protocolou requerimento para que os casos sejam analisados de forma online apenas com a anuência dos advogados do processo em questão. Ao decidir enviar o julgamento dos réus do 8 de janeiro para o plenário virtual, Rosa Weber atendeu a um pedido do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Silvio, vale lembrar que esse pedido do OAB, a OAB fez um pedido de reconsideração, em relação ao plenário virtual, foi negado, mas também foi enviado para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e foi ele, então, que fez essa solicitação para enviar o julgamento para o plenário virtual e não mais presencial. Paula, o julgamento do dia 8 de janeiro, nessas circunstâncias, ele está maculado, ele está manchado. Não é possível. É um escárnio, é um absoluto cerceamento do devido processo legal, do direito de defesa, da ampla defesa, que, como nós já dissemos aqui, a individualização de conduta, o atraso do acesso dos advogados a todos os autos, já era uma aberração. Agora, o que nós estamos assistindo é simplesmente um atropelo do rito. O rito, você tem o advogado que tem o direito de defender o seu cliente, o réu, diante do magistrado, olho no olho, como dissemos ontem, o parquê, a presença do Ministério Público ao lado. É assim que funciona. Numa democracia, segundo o Código Penal, segundo a Constituição, é assim que funciona. O que eles estão fazendo é recorrer a um subterfúgio criado em 2020, que é o plenário virtual para todos os tipos, todas as classes processuais, algo que só foi concedido por causa da pandemia para se esconder. É disso que se trata. Eles estão com medo da opinião pública. Eles estão com medo do que a sociedade está assistindo. Advogados, e aqui não me refiro só ao senhor Sebastião Coelho, que é um ex-desembargador e que fez a defesa do primeiro réu como advogado, mas aos demais, inclusive pessoas anônimas que chegaram ali àquela tribuna e tiveram a coragem de dizer o que queriam e o que julgavam ser necessário em defesa do seu cliente, porque o país, na cabeça dele, estava debaixo de uma Constituição, de um processo legal. Mas o que nós estamos assistindo é um atropelo das leis de cima para baixo. O Supremo Tribunal Federal é a última instância recursal para um cidadão, inclusive no caso de uma injustiça, que começa na vara de primeira instância, que na última esperança de um cidadão é que o Supremo Tribunal Federal possa reparar uma injustiça. Aliás, isso foi utilizado, inclusive, pelos próprios ministros para rasgar a Lava Jato. Mas agora o que eles estão fazendo é julgar pessoas sem foro privilegiado, sem foro de prerrogativa, por crimes que não houve individualização de conduta e sequer foram provados, como, por exemplo, porte de armas. Havia uma turba armada, mas não houve nenhum disparo. Houve revista policial. Onde estão as armas? Onde aconteceu um golpe de Estado, ou pelo menos a tentativa de, o atentado ao Estado Democrático de Direito? Por favor, são pessoas, e aqueles que cometeram crimes, nossa, Silvia, de novo você vai repetir isso? Sim. Sim, porque tem o Sleeping Giants. Sim, porque tem essa gente que vem aqui, recorta as nossas falas e depois faz esse tipo de coisa, como a Cris acabou de apontar. Que nós estamos incentivando qualquer tipo de baderna. Pelo contrário, a baderna está acontecendo com o Estado Democrático de Direito, com o direito. A baderna está acontecendo no judiciário brasileiro. Essas pessoas estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia, muito mais do que traficantes, muito mais do que homicidas, muito mais do que bandidos de colarinho branco, da ação penal 470 do Mensalão, da Lava Jato.
eles não responderam por esse tipo de crime. Aquele cidadão que estava lá e não atirou nenhuma pedra, mas estava assim numa turba e acabou entrando e ficou retido dentro do Palácio do Planalto, não cometeu um crime menor do que o senhor Sérgio Cabral, nem daquele que está hoje à frente do país, e muitos dos mensaleiros. Então nós estamos assistindo àquilo que ficará marcado, pode ter certeza, nas páginas mais escuras e sombrias da nossa história. Esse julgamento está maculado. A OAB, que nós tanto criticamos aqui, criticamos quando tem que criticar. A OAB acabou de dizer aquilo que é óbvio dentro de uma democracia, dentro de um julgamento dessa magnitude, que o advogado tem sim o direito de fazer a sua sustentação oral olhando nos olhos do julgador, especialmente do ministro relator. Nós não estamos defendendo nenhum tipo de baderna. Baderna é o que estão fazendo com o direito nesse país. Cris, antes de jogar para a Cris, aliás, eu quero pedir para a produção exibir na tela o ofício do ministro Alexandre de Moraes, o relator, aí em resposta à manifestação da OAB, ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, que havia pedido uma reconsideração em relação ao envio desse julgamento do 8 de janeiro para o plenário virtual. E aí vou só ler o último trechinho antes de jogar para a Cris. Ele disse o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes: o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, não havendo, portanto, razão para qualquer reconsideração e, portanto, mantendo o julgamento em plenário virtual. Nós já conversamos com vários advogados, né, Cris, especialistas, que rebatem aí esse argumento do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não há realmente como garantir que as sustentações orais serão ouvidas, assistidas, né? Fere também o princípio da publicidade, o contraditório e tem mais, né? São ações penais. Em ações penais, o que está em jogo? Liberdade. A liberdade desses réus. Então, jogar simplesmente para um plenário virtual e não permitir esse contraditório é realmente uma ilegalidade, um abuso, né? É ilegalidade e abuso um atrás do outro, Paula. É uma falácia isso que está escrito aí. Podia ir direto para o inquérito das fake news, essa argumentação aí do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque os próprios advogados dizem as nossas sustentações orais não têm sido assistidas. Quer um exemplo aqui? Eu recebi um documento de advogados que estão nesses processos aí, citando o que aconteceu no dia 18 de abril. Foi um exemplo, segundo eles, do julgamento de recebimento de denúncias pelos denunciados pelos atos do 8 de janeiro. Foi na primeira sessão de julgamento, iniciou à meia-noite, 0 hora, né, do dia 18 de abril. Alguns dos 100 patronos, aqui dos 100 advogados, protocolaram suas sustentações orais, faltando menos de 10 minutos para o início da sessão. Então, ia abrir o plenário virtual às 0 hora do dia 18 de abril, faltando 10 minutos para meia-noite do dia 18, os 100 advogados, uma parte considerável dos 100 advogados, enviaram suas sustentações orais, seus vídeos. Eles tinham até 15 minutos, tá, para poder fazer a sustentação oral. Olha o que aconteceu. Exatamente à meia-noite, o relator, Alexandre de Moraes, proferiu seu voto desfavorável aos réus. Obviamente que não houve tempo hábil para que o julgador assistisse às 100 sustentações orais, de 15 minutos cada, em menos de 10 minutos. E aí tem uma documentação aqui que foi enviada para mim pela ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, presidida por uma advogada, a doutora Gabriela Ritter, que é filha de um desses presos políticos. E eles fizeram, vários advogados assinam, e eles fizeram uma lista mostrando os problemas do plenário virtual. Primeiro explicando que o plenário virtual é esse sistema de julgamento no qual a votação dos ministros se dá de forma escrita, através de votos lançados no sistema virtual, que fica aberto por 5 dias, mas não permite o debate nem entre os ministros, que estão ali no papel de juízes, e muito menos dos defensores dos réus. Não permite que os réus estejam presentes. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes já desrespeitou esse pedido aí nos primeiros julgamentos presenciais também. Não está nem se importando que os réus estejam ali olho no olho com o ministro que está julgando, né? E aqui fala o seguinte, das diferenças do julgamento por videoconferência, que é uma coisa que também acontece,
dessas em plenário virtual. Por videoconferência, os ministros participam da sessão de forma síncrona, ao mesmo tempo, através de meios virtuais, e podem proferir seus votos de forma oral e também debater com os pares. E no plenário virtual, os ministros só lançam esse voto por escrito. Então, obviamente que há um cerceamento da defesa aqui gigantesco, a começar pela falta de garantia de que a defesa oral via vídeo feita pelos advogados vai ser assistida pelos ministros. Eles já deram prova em momentos anteriores, como eu disse aí, que não há essa garantia, que eles não se preocupam. Então, são julgamentos sumários, é um tribunal de inquisição, não há mais pandemia para ficarem agindo de forma virtual, e quando surgiu a história do plenário virtual, as regras estabelecidas eram para algumas questões, agravo de instrumento, algumas questões jurídicas ali, não julgamentos desse tipo. E como bem disse aí o Silvio, com réus presos, é uma questão de liberdade das pessoas, afeta a vida de famílias inteiras. Vamos lembrar que tem gente que está presa há 9 meses já, foi presa em 8 de janeiro, há 8 meses, né? Foi presa em 8 de janeiro e não foi solta ainda. Tem gente que está solta, entre aspas, né? Porque todos continuam com tornozeleira eletrônica, e eu tenho feito uma série de entrevistas com esses presos políticos e todos eles enfatizam o seguinte: quando eu chego para me apresentar, eles precisam se apresentar toda semana para um juiz, eu pergunto para o juiz: os presos perigosos, aqueles que sequestram, que estupram, que matam, latrocínio, assassinato, pedofilia, eles também têm que se apresentar toda semana? E a resposta do juiz é: nunca vi isso. No máximo, a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Não existe isso de réu se apresentando toda semana. Então, há um processo de tortura psicológica, além de todas as prisões ilegais, e agora culminando com esse abuso de determinar julgamento por plenário virtual. Vamos lembrar que são quase 2.000 pessoas nessa situação, não é pouca gente. Para finalizar, Paula, eu estou com 33 anos já de jornalismo, 33 anos de carreira, sempre ouvi de delegados, de promotores de justiça, de juízes, que réus presos são prioridade. Qualquer recurso, qualquer pedido de advogado de réu preso, ele fura a fila de tudo, ele é analisado de imediato. Não é o que está acontecendo nesses casos, né? Então, nem precisamos dizer que, mais uma vez, está evidenciado 2 pesos e 2 medidas dessa justiça que foi esfacelada no Brasil. Augusto, quero te ouvir e lembrar também a quem nos acompanha que esse documento, esse ofício, né, em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, foi obtido pelo repórter Christian Costa, mandou para a gente aqui agora, e também está no site revistaoeste.com, para quem quiser conferir todos os termos desse ofício. Está aí também na tela. Moraes ignora a OAB e mantém julgamento de réus do 8 de janeiro no plenário virtual. Ou seja, Alexandre de Moraes tratorou o pedido da OAB. E só mais uma informação, Augusto, porque também recebi de um advogado, qual seria a solução, então, né? Já que o ministro relator Alexandre de Moraes decidiu manter em plenário virtual. Segundo aqui um advogado que nos mandou aqui um documento, ele disse que qualquer ministro do STF pode solicitar que este julgamento seja enviado para o plenário presencial, qualquer dos ministros. Então, pode ser ainda alguma chance, alguma oportunidade de um ministro se manifestar e é o que deve pedir fazer imediatamente, né, Paulo? Pelo seguinte: por que virtual? Por quê? Durante anos, invocando os avanços aí na área tecnológica, então durante anos, vários dos chamados operadores do direito aí sugeriram que os réus passassem, que os depoimentos do réu, para apressar alguns processos, fossem tomados na cadeia. Então, em vez de você mobilizar um cortejo de viaturas para trazer um preso de Presidente Venceslau para depor em São Paulo, você tomaria lá o depoimento dele. Não pode. Advogado, juiz, não. Tem que ser... nem se usava a palavra presencial, mas tem que ser aqui, no fórum e tal, e você tem de estar olhando nos olhos. De repente, depois de 4 julgamentos, agora passa a ser presencial. Por quê? É mais rápido, ganha-se tempo,
Muito simples. Eles querem ficar em casa, trabalham menos e nem precisam disfarçar, porque no tribunal eles tinham que fingir que estavam ouvindo o advogado de defesa. Agora nem isso. Eles têm a sentença pronta. Todos vimos. O advogado argumentava, foi surpreendente a intervenção, a exposição de motivos, a sustentação oral do doutor Sebastião Coelho. Foi surpreendente. Ninguém, um ou outro, disse alguma coisa ali improvisada e não mexeu no voto. Não interfere no voto deles, eles levam pronto. Algum juiz auxiliar já redigiu tudo. É tudo igual, eles variam ligeiramente, varia um pouco a dosimetria. Nós vimos. Então, por que eles estão fazendo isso? Vamos usar a palavra correta. Agora é a hora de eles sentirem um pouco de medo. De medo. Eles estão com medo de ouvir o que ouviram. De ouvir o que ouviram. Os senhores estão entre os mais odiados do país. Primeira vez que se disse isso, olho no olho. Um desembargador teve a coragem de dizer isso desempenhando o papel de advogado de defesa. Ele disse, ao outro, o Barroso teve de ouvir. Ali, eu disse, a eleição não se ganha, a eleição se toma. Eles não querem se expor à plateia nacional, né, ouvindo, né, com aquela cara de paisagem, a acusação corretíssima. Então eles não vão ler nada disso e vão ficar em casa. A OAB devia reagir com mais firmeza, o Congresso devia reagir. É hora de pressionar esse pessoal para trabalhar um pouco mais. Agora, eles criaram o problema. Não é julgamento como se fosse um rebanho. Eles que deem um jeito, trabalhem mais. A semana deles tem 3 dias. Comecem a trabalhar e se virem rapidamente, porque estão lidando com vidas. Com vidas. Não a vida mansa deles, a vida de quem trabalha. Silvio, para fechar o assunto, quer complementar? Eu queria só fazer um adendo ao comentário do Augusto. Talvez eles estejam com medo de ouvir 1.150 vezes que não houve um golpe de Estado em curso no país, nem tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Houve uma turba, isso sim, que perdeu a cabeça, premeditada ou não, pouco importa, mas esses vândalos devem ser punidos por depredação do patrimônio público. E só.